Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um importante pensador do século XX, o austríaco Erich Hermann Wilhelm Vogelin, que quando se mudou para os Estados Unidos da América do Norte, americanizou o seu nome, tanto o nome dele quanto o nome da esposa. Aliás, o nome da esposa ficou bem diferente do nome original. O nome dele ficou mais perto do original. Ficou Erich Vogelin, que alguns aqui no Brasil, apesar de ele ter americanizado o nome, ele tirou o trema, encurtou o primeiro nome, mas mesmo assim, falo ainda puxando para o alemão, então em vez de Erich, e em vez de Vogelin, Vogelin. É como você preferir aí pronunciar. Ele nasce em 1901 e vem a falecer em 1985, então com 84 anos de idade. Foi formado na Áustria mesmo, em Ciências Políticas e Direito, pela Universidade de Viena. E ele nasce, na verdade, na cidade de Colônia, na Alemanha. Somente no ano de 1910 é que a sua família se muda para a cidade de Viena, na Áustria. No ano de 1928, ele obtém a habilitação e começa então a lecionar. Isso é uma carreira o tempo todo como professor universitário. No ano de 32, ele se casa. O casamento que vai durar até o final de sua vida. Em 38, então, juntamente com a esposa, ele se muda para os Estados Unidos da América. Ocorre que, neste ano de 38, a Alemanha do Adolf Hitler anexa a Áustria. E o Vogelin, ele havia escrito alguns artigos realmente contrários à doutrina do Partido Nacional Socialista alemão, o partido do Hitler. Então ele ficou persona não grata. A vida dele iria correr risco se ele continuasse na Áustria, agora anexada à Alemanha. E por isso ele resolve pegar a esposa e ir para os Estados Unidos. Já no ano de 1944, conjuntamente com a esposa, obtém a cidadania norte-americana. A convite, em 1958, ou seja, pós-guerra, ele retorna à Europa e passa a lecionar na cidade de Munique, na universidade. Em 69, no entanto, ele volta para os Estados Unidos da América, onde ele fica até o final dos seus dias. Olha, o Erich Vogelin, ele foi professor de várias universidades consagradas, como a Universidade de Viena, a Universidade do Estado da Louisiana. Essa, inclusive, a do Estado da Louisiana, é muito importante porque foi onde ele lecionou a maior parte da sua carreira. Ele lecionou também na Universidade de Munique, lembra que ele retorna à Europa de 1958 a 1969? Então ele esteve lecionando ali na Universidade de Munique. Lecionou na Universidade de Stanford e na Universidade de Harvard. A sua base filosófica, ela se encontra presente em dois filósofos da antiguidade. Temos aqui uma playlist inteira sobre eles. A playlist Sócrates, Platão e Aristóteles. Estou me referindo ao Platão e ao Aristóteles. A sua filosofia está voltada para a crise que ele estava vivenciando naquele momento, na década de 30, não? A crise política e ideológica contemporânea que vale até hoje. Só que na década de 30 você tinha, não só, por um lado, o comunismo, você tinha o fascismo e você tinha o nazismo também muito forte. E o Erich Vogelin, ele oferece um combate aos atuais idealismos políticos. Ele busca em sua obra mostrar as raízes históricas e também religiosas desses movimentos ideológicos e políticos. Na verdade, ele entende que tais movimentos ideológicos políticos são religiões.
tá? É a política-religião, ou a religião política, se você assim preferir. O Erik Voegelin, ele também é conhecido como filósofo da consciência. E pode-se dividir a obra deste autor em duas grandes fases. Tá? Se bem que, veja bem, há comentadores que vão dividir em 3 e outros que vão dividir em 4 fases, só que integradas, né? Não são fases totalmente separadas. Mas eu aqui vou me ater a uma divisão em duas. Vou considerar a primeira a fase na qual ele se encontra na Europa. Então, a anterior à imigração para os Estados Unidos. E ali eu vou ter um trabalho mais voltado para o racismo. Tá? O estudo das raças, que era uma coisa muito presente ali no fascismo, no nazismo. Então, ele vai fazer um estudo histórico e político sobre a questão do racismo e sobre o Estado autoritário. E um livro muito importante que nós temos nessa fase da Europa é História das Ideias Políticas. Aí ele vai para os Estados Unidos, então nós podemos falar numa segunda fase, agora já nos Estados Unidos, onde seus estudos vão se voltar mais para as religiões e também para a história e a política. Claro que esta segunda fase está totalmente integrada à primeira. E quando ele vai estudar as religiões, a história, a política, ele não deixa de estar falando do Estado autoritário que ele encontrou na Europa, tá? E daquela circunstância toda, de onde nós temos inclusive o racismo. Apresenta este autor importantes contribuições para a filosofia da consciência, por isso que inclusive ele é chamado de filósofo da consciência, mas também para a filosofia da história e para a filosofia da política. São 3 grandes campos de estudo que ficam vinculados entre si na obra do Voegelin. Gente, se você está gostando, deixe o seu comentário ao vídeo. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Quero saber a sua opinião aqui sobre este nosso autor. Tá bom? Tá, o Erik Voegelin. Bem, vamos lá. Os principais temas em sua obra se vinculam primeiro ao problema suscitado pelas ideologias, as ideologias políticas. Depois, a defesa do direito natural. E, por último, a defesa da metafísica. Veja, quando eu falo em direito natural, eu estou falando que quando você nasce, você é humano, você já nasce com alguns direitos, dentre os quais o direito à sua vida. Então, é baseado no bom senso. É baseado em pontos presentes na obra, por exemplo, de São Tomás de Aquino, de vários autores cristãos católicos, que entendem que por ser humano, por você simplesmente por nascer humano, você já tem alguns direitos que lhes são inerentes, que lhes são naturais. Então, o Erik Voegelin, ele vai fazer uma defesa do direito natural, que se opõe ao direito positivo. O direito positivo é relativo, ou seja, ele é válido para uma dada região e um determinado tempo histórico, aquilo que está escrito. Então, o direito positivo, dentro da sociedade brasileira de hoje, não será o mesmo de há 100 anos atrás na mesma sociedade, ou há 100 anos no futuro na nossa mesma sociedade brasileira. Porque ele varia tanto em relação ao tempo histórico, tanto em relação ao local. Ou seja, o direito positivo, que é o escrito na Alemanha ou na Itália, não vai ser o mesmo do Brasil. Então ele é relativo. Aqui cabe também pensar nas ideologias políticas, que o Erik Voegelin, ele vai entender que são formas de religião. E vai até mencionar o gnosticismo, que vão ser semelhantes a esta religião. Gente, eu tenho aqui no canal um vídeo sobre o gnosticismo na playlist Heresias Cristãs, que vale a pena ver. E tem na playlist Reflexões Críticas um vídeo onde eu expresso a minha opinião
onde eu coloco que a esquerda política é uma religião sem Deus, que se junta a este vídeo e vale a pena você dar uma olhada também. Pois bem, aqui então nessa fase que nós estamos, nós temos o livro As Religiões Políticas e temos uma análise dos movimentos políticos e ideológicos de massa. Como? Nós temos o comunismo, então, do Lenin, do Stalin, que fundaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS. Temos o nacionalsocialismo do Hitler, na Alemanha, e temos o fascismo do Mussolini na Itália. Então são grandes movimentos de massa, onde nós temos a presença ali, na análise desse autor, de verdadeiras religiões políticas. Porque esses movimentos, o comunismo, o nacionalsocialismo, o fascismo, eles são análogos a religiões. Veja, quando eu falo em religiões, eu não estou me referindo a religiões transcendentais e sim religiões imanentes. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo em transcendental, é algo que ultrapassa esse meio no qual nós vivemos, você se reporta a algo que está além. Tá? Imanente não, é algo que vem aqui, da terra. Tá? Algo que vem do meio que nós vivemos. Então, o Deus cristão é um Deus transcendente. Ele não está nesse meio da terra, ele transcende a tudo isso. Ele criou isto aqui. Então, foi ele que criou a terra e a todos nós. Ele transcende, está além desta realidade. Agora, estas religiões políticas, elas não trabalham com a ideia do transcendente, e sim somente com a ideia do imanente. Tudo provém do meio no qual nós vivemos, da nossa realidade histórica, da nossa vivência no nosso dia a dia. E aí vem a questão do paraíso. Tanto a religião cristã, tanto esses movimentos políticos fazem uma promessa, a promessa para o paraíso. Você vai ter o seu paraíso. Mas é diferente, gente. O paraíso cristão é após a sua morte, seu espírito, ou após o julgamento final, onde a carne vai se juntar novamente ao espírito, e nós teremos então o paraíso. Agora, para essas religiões políticas, isso não ocorre, esse paraíso, essa promessa de paraíso não ocorre depois da morte, em uma vida espiritual eterna. Não. Este paraíso, ele é prometido sim, mas para as gerações futuras. Seus netos, seus bisnetos, seus filhos talvez, se você pensar que vai ser uma coisa tão rápida assim. E vai ser construído não num lugar transcendente, não num lugar fora aqui da terra, mas na própria terra. Vamos construir o paraíso aqui e agora. Tá? Então, o encontro da redenção, sabe a redenção dos pecados? Tá? Então, que se daria para você chegar até o paraíso cristão? Então, esta redenção, ela há de ocorrer na participação que você terá na construção desse paraíso terreno. Entendeu a questão? É uma religião sem Deus, que há uma promessa de paraíso, mas que esse paraíso não é para você. Você não vai viver nesse paraíso. Na melhor das hipóteses, seus filhos irão viver. Se não, será seus netos ou bisnetos, mas ele será construído aqui na terra. E a sua redenção, ela ocorre na medida em que você participa ativamente na construção deste paraíso. Não cabe, então, um discurso racional, porque só se busca o quê? A confirmação, é uma religião. O comunismo e o nazismo, eu poderia acrescentar também o fascismo, são ditaduras autoritárias, onde eu tenho violência política constante. Olha, tanto o Lenin, tanto o Stalin mataram milhões. O Che Guevara ali em Cuba também matou outros tantos. E o Mao Tse Tung na China também matou outros milhões. Se for comparado, a mortandade feita pelos comunistas é muito superior ao número que o Hitler matou, tá, dentro da Alemanha e nos países por ele conquistados. Mas são todas essas ditaduras
autoritárias e onde você tem forte violência política. São manifestações de religiosidade, aonde denota o quê? A crise espiritual da nossa sociedade. Na medida em que você deixa de acreditar num Deus transcendente, na medida em que você deixa de acreditar que após a sua morte vai haver alguma coisa, esse vazio que se cria em você, esta falta de sentido e significado para a sua vida, faz com que você se agarre nessas ideologias políticas, essas religiões políticas, aonde você vai buscar a sua redenção, tá? Aqui na Terra, na participação religiosa da construção desse futuro paraíso aqui na Terra. Então, esse autor, o Eric Voegelin, ele há de comparar, por um lado, política, religião, tá? Com o outro, tá? As doutrinas presentes numa antiga religião, que durante muito tempo foi considerada uma heresia cristã, que é o gnosticismo. Porque, veja bem, a estrutura do gnosticismo é muito semelhante à estrutura presente no comunismo, no nazismo, no fascismo. Por isso que eu convidei você para ver o vídeo que eu tenho no canal sobre o gnosticismo. O mundo, esse mundo aqui, a nossa volta, que nos circunda, ele é eminentemente mau, tanto para os nazistas, os fascistas, os comunistas. Tá? O fruto mau está aqui na Terra. E o gnosticismo vai dizer a mesma coisa. O mundo é eminentemente mau. O humano, tá? Para superar a condição que ele vai encontrar, essa condição de mal presente no mundo, ele o faz, tá? Por meio de um determinado conhecimento, um conhecimento especial. A este conhecimento especial que nós vamos chamar de gnose, tá? Porque no grego, tá? Gnose significa simplesmente conhecimento. Gnose, conhecimento. Então o gnosticismo diz que por meio desse conhecimento especial, que só os adeptos vão ter, tá? É possível combater e erradicar o mal que existe no mundo, porque o mundo é mau. Tá? Então a gnose, ela se mostra como uma iluminação, tá? Que há de permitir solucionar todos os males presentes no mundo. Agora veja bem, tá? O cristianismo é totalmente diferente disto. Por isso são doutrinas rivais. Não só o gnosticismo em relação ao cristianismo, porque na época os padres católicos combateram o gnosticismo, mas o nazismo, o fascismo e o comunismo são doutrinas religiosas contrárias ao cristianismo. E se o cristão não entender isso, tá? Ele vai sucumbir diante de tais religiões políticas, porque ambos estão lutando pela mesma coisa, fiéis. Se eu sou fiel de um, consequentemente eu não sou fiel da outra. O cristianismo, ele há de entender que o mundo não é mau. Veja, eu falei que na gnose o mundo é mau, mas o cristianismo diz que o mundo não é mau, não. E o mundo não é mau simplesmente porque o mundo é criação de Deus, e Deus não ia criar algo ruim, algo mau. Não pode ser mal porque ele é a criação de Deus e Deus é bom. Os problemas que nós encontramos no mundo, para o cristianismo, só podem ser superados no plano divino, não no plano terreno. Essa é uma outra diferença fundamental, já que essas religiões políticas querem superar esses problemas aqui no plano terreno. Para os cristãos, o plano divino, ele é superior à nossa realidade histórica e terrena. E aí, chegamos às causas da crise da sociedade no século XX. Sim, porque ele está pensando em particular na década de 30, com a ascensão desses movimentos. Segundo o Eric Voegelin, nós temos o direito positivo como sendo uma dessas causas. Eu já expliquei ainda há pouco. O direito positivo, ele se opõe ao direito natural. O direito positivo, ele é relativo. Ele só é válido para aquela região, aquele povo, naquele momento histórico. É o que está escrito. Então, na medida em que cresce a questão do direito positivo,
que se opõe ao direito natural, nós temos uma das causas da crise de valores que nós estamos vivendo no século XX e hoje também no século XXI. E daí o relativismo moral. Tentar tornar o transcendente imanente. Eu não tenho como pegar uma realidade transcendente, Deus, o paraíso, e jogar aqui para a Terra. Mas na medida em que certas ideologias o tentam, tá, isso se torna também uma das causas da crise da sociedade do século XX. Tá? Então tentar tornar o transcendente imanente por meio de ideologias políticas que buscam criar este paraíso na Terra e não após a nossa morte. Ou seja, o paraíso, que seria algo que transcende aqui a nossa realidade terrena, ele passa a estar aqui na Terra. Vamos criar o paraíso aqui. E nós temos também a negação de uma realidade imaterial e além de nossa vida temporal terrena. Porque, veja, pega o comunismo, ele é materialista. Ele não aceita coisa alguma que seja imaterial, é totalmente materialista, não existe o lado espiritual. Então aqui nós temos ideologias políticas que são transformadas em um culto religioso. Daí a dificuldade de você, até hoje, debater racionalmente com alguém de esquerda. Veja, o Eric Wegelin, ele não separa as ideologias, junta todas as ideologias de esquerda no mesmo saco de gatos. Porque todas, tá, apesar das variações, não, esse aqui é maoísta, não, esse aqui segue o pensamento do Stalin, esse aqui segue o pensamento do Trotsky. Não, todas, tá, partem dos mesmos pressupostos religiosos. Então, estas ideologias políticas, como falei ainda há pouco, elas são transformadas em um culto religioso. E buscam, portanto, eliminar todos os males que assolam a existência humana aqui no planeta Terra, neste momento presente. E por meio de quê? Tá? Por meio de dado conhecimento que somente os iniciados possuem. Olha a gnose ali de novo. A força dessas ideologias provém de uma determinada forma de devoção religiosa, tá? E de seus militantes. Tá? É como se você fez ali um fervor. Vai conversar com alguém que realmente é de esquerda. Você vai ver até hoje, é um verdadeiro fervor religioso naquelas pessoas. Elas acreditam naquilo. Não é algo científico ou racional, é uma crença religiosa. E a salvação delas está vinculada àquilo, a redenção delas está vinculada àquilo. Então, tais ideologias acreditam poder explicar o mal, tá, todo o mal, dentro da sociedade na qual nós vivemos e propor uma solução política, tá, para acabar com o mal. Veja, a solução não é no sentido de você cultuar um Deus transcendente ou seguir um determinado padrão moral e ético proposto pela religião cristã. Não, a solução é política. Tá? E há de negar que haja uma realidade transcendente. Afirma que a redenção há de se dar pela participação na criação do futuro paraíso nesta terra na qual nós vivemos. E disso dentro de um contexto totalmente materialista. A transcendência, portanto, é substituído pela imanência. E não só isso. Valores importantes como verdade, bondade, justiça, que você há de encontrar presentes nos pensadores cristãos, né, eles são pervertidos. Porque a verdade passa a ser a verdade do partido. O que é a verdade? É aquilo que o partido diz que é verdade. E a bondade? O que é a bondade? A bondade é atuar em prol desta ideologia. Você tem de defender esta ideologia. Então isto é a bondade. E a justiça? Você sabe o que é a justiça? A justiça é a supressão da propriedade privada. Aquela propriedade que
você penou para conseguir, que seus familiares, seus antecedentes participaram, na obtenção desta propriedade privada. É o seu suor, é o seu trabalho, é o seu esforço honesto, tá? Mas, dentro dessa ideologia, a ideia de justiça está vinculada à supressão desta propriedade privada. E aí eu passo a ter o quê? Ditaduras altamente autoritárias, onde eu tenho a cumplicidade e a responsabilidade, tá? Por uma parte muito significativa, tanto das elites intelectuais, como também do povo. O povo não está isento, não. O povo é responsável. O povo teve a sua cumplicidade em colocar essas pessoas no poder e mantê-las no poder. Em suas raízes, tá? Há vinculações psicológicas e emocionais que devem sim ser analisadas. Essas ideologias, elas buscam somente a confirmação da verdade. Entenda bem, é confirmar aquilo que eles já sabem. Tá? É uma verdade previamente conhecida. Jamais questionar essa verdade. Questionar não. Confirmar sim. Então, por meio da minha razão, por meio dos meus escritos, eu posso, dentro dessas ideologias, buscar a confirmação daquilo que eu já sei que é verdade. Agora, tenta questionar, a ver se vão aceitar. Não, não aceita não, isso não é permitido, isso vai ser perseguido. Tá? Vão te calar. Tá? Questionamento? Não. Tá? Confirmação? Sim. Além das críticas ao totalitarismo político, o autor, o Eric Voegelin, ele também tece críticas ao positivismo nas ciências e na filosofia. Positivismo é uma escola de filosofia. Tá? E este tende a reduzir toda a complexidade da experiência humana aos fatos que eu posso observar, que eu posso mensurar. Tá? Aquilo que eu não posso observar, aquilo que eu não posso mensurar, exemplo, Deus, o Espírito, não é passível de estudo, nem pela filosofia, nem pela ciência. Então, com isto, eu passo a negligenciar outras dimensões importantes dentro da realidade humana. Porque é uma dimensão espiritual muito importante. Não é só aquilo que eu observo, não é só aquilo que eu posso mensurar, gente. Olha, é um autor muito, muito interessante. Existem várias e várias obras escritas pelo próprio Eric Voegelin, além de outros escritos por comentadores que falam da sua obra. Eu costumo sempre sugerir que se comece a leitura pelo próprio autor. A melhor introdução que você pode encontrar à obra do Voegelin, por ele mesmo, é o Reflexões Autobiográficas, que foram entrevistas que ele deu no ano de 1973 para, então, um discípulo, um aluno dele, e que foram publicadas em 1989. Se encontra em português Reflexões Autobiográficas. Você vai encontrar outros comentadores aí pela internet que vão dizer, ah não, é importante pegar um determinado livro de um determinado comentador para entender a obra do Eric Voegelin. Pode ser, tá? Você pode seguir por esse caminho também. Eu tenho a minha preferência para ler o próprio autor, tá? Então, minha sugestão de livro introdutório para você começar a estudar o Voegelin seria Reflexões Autobiográficas. Muito interessante também, dentre as diversas obras dele, é o Religiões Políticas, de 1938. E a Nova Ciência da Política, de 1952. E Ciência Política e Gnosticismo, de 1959. Um trabalho também muito bom é Hitler e os Alemães. Na verdade, Hitler e os Alemães foi feita a partir de uma sequência de palestras que ele ministrou na Europa, na Alemanha, em 1964. Tá? Foram publicadas, tá, posteriormente e condensam a opinião do autor sobre o que foi o nacionalsocialismo, ou seja, o nazismo do
Adolf Hitler. Tá? Também Ordem em História, essa já em 5 volumes, e História das Ideias Políticas, já em 8 volumes. Então seria um resumo das principais obras do Eric Voegelin, tá? Que eu recomendo que você estude e leia. Como também recomendo que você veja o vídeo sobre gnosticismo aqui no nosso canal, e o vídeo que você há de encontrar em Reflexões Críticas, a playlist, cujo título é A Esquerda Política, uma Religião Sem Deus, onde eu vou discutir também esta temática, mas a partir do meu ponto de vista particular, tá? Que muito se aproxima do Eric Voegelin. Gente, eu espero que você tenha gostado, esse autor é muito importante, tá? Procure se aprofundar nele, vale a pena. Olha, deixa o teu comentário, quero saber a sua opinião. Muito obrigado pela sua presença até aqui, valeu, valeu mesmo, até mais.